Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de mecanismos e vou apresentar para vocês agora um programa que foi feito no MATLAB para determinar a posição dos elos 3 e 4, ou seja, o θ 3 e θ 4, né, de um mecanismo de 4 barras. Vamos usar nesse programa as equações que eu apresentei para vocês, né, que vocês viram na aula passada. Então, eu comecei aqui colocando... Só uma observação, gente. Esse código aqui, ele pode ser feito de várias maneiras, né? Não existe só uma maneira de você determinar esses ângulos, tá certo? Então, eu comecei aqui colocando os comprimentos dos elos, tá certo? Lembrando também que esses comprimentos aqui, eles são normalizados, né? A, B, C e D, tá certo? E θ 3 e θ 4, θ 2 também, tudo normalizado. Esse programa, nesse código, é para um mecanismo de 4 barras. Então, é importante também vocês colocarem sempre as unidades que estão sendo usadas. Então, no default aqui do MATLAB, por exemplo, o ângulo ele é em radianos. Então, aí você depois faz uma transformação para graus, tá certo? Então, as letras minúsculas aqui determina aqui os comprimentos dos elos. Aqui, θ 2, né? Você também entra com esse dado, certo? Aqui é uma rotinazinha para você encontrar a condição de Grashof, para você determinar a condição de Grashof, tá certo? Então, eu tenho aqui, em função dos comprimentos dos elos, S e L, né? É o mínimo e o máximo. E aí, se for Grashof, SL, né? A soma do menor com o maior tem que ser menor igual à soma dos outros dois elos remanescentes. Tá certo? Aqui vem o quê? Para determinarmos aqui as constantes K1, K2 e K3 em função dos comprimentos dos elos. Então, todas essas equações que estão aqui, vocês viram no slide passado. K1, K2, K3, ok. Aqui as constantes, né? A, B e C também em função do K1, K2, K3 e θ 2. Aí aqui vem o ângulo θ em radianos. Essas equações, vocês lembram, são as equações 4.10 e 4.13, que é o arco tangente daquelas dois arcos tangentes. No caso de θ 4 é menos B, mais ou menos, né? Raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. E no caso do θ 3, ele vai ser menos E, mais ou menos raiz de E2 menos 4DF, né? Sobre 2D, certo? Pronto, aqui vem, aqui as equações, aqui as constantes também D, E e F, as suas equações. Aí aqui θ 3 em radianos e aqui vai sair os valores dos ângulos. Prestem bem atenção agora, tá? Eu coloquei aqui θ 31, 32 e θ 41, 42. Por quê? Porque a equação ela vai nos dar duas soluções, tá certo? Então, esse 360 que eu coloquei aqui, por quê? Porque na análise gráfica que eu tinha feito, então eu verifiquei que eu precisaria, o ângulo que foi medido lá no CAD, eu precisei diminuir do valor que eu determinei lá, tá? Ou seja, aqui não é uma regra. Ah, professora, θ 42 e θ 32 sempre tem que... você tem que somar o ângulo que você achou de 360? Não, porque aqui, no caso, eles são ângulos negativos, tá certo? Eu tenho que sempre fazer isso? Não. Por quê? Porque você tem que olhar a análise gráfica, tá certo? Aí depois que você vai verificar o ângulo que o CAD mediu, né? No caso, se for lá no gráfico. Mas, assim, é importante isso. Isso aqui não é uma regra, tá certo? E também aqui eu não coloquei a questão se ele é uma configuração na posição, né? Que ângulos eles dão a configuração aberta e cruzada,
tá certo? Então, fica depois aí para vocês completarem, ok? Bem, então vamos agora rodar aqui e ver o que é que a gente encontra, né? Certo? Eu vou aumentar aqui, para a gente olhar melhor aqui, pronto. Então, vamos pegar um exemplo e aí vamos colocar o comprimento do elo 2. Então, vai ser 50,8. Comprimento do elo 3, 177,8. Comprimento do elo 4, 228,6. E o comprimento do elo 1, 152,4. E o ângulo do elo motor, 30 graus. Ok? Pronto. Então, aqui já rodou bem rapidinho. Então, vamos fazer aqui uma análise, tá? Aqui, pronto. Então, a primeira coisa lá, o primeiro item, né, que ele calculou foi a condição do Grashof, tá? Então, S é 50,8, ok? S é o menor elo, né? O comprimento, o L de menor comprimento. O L de maior, ele fez a soma e verificou aqui, ó, 279,4, e os outros elos ficou 330,2. Então, ele é Grashof, certo? Então, S mais L é menor que P mais Q, tá? Esses itens aqui, gente, K1, K2, K3, eu deixei visível porque é uma maneira até de você, se der algum erro, fazer uma verificação direta na fórmula, tá? Mas também podia ser suprimido, não tem problema, isso não faz parte, né? Aí aqui são a determinação das constantes, tá? Primeiro, os tetas ali, né? Teta 41 e 42 em radianos, mais constantes, K5, D, E e F, que precisa para determinar o teta 3 e teta 31 e teta 32, tá? Pronto. E aqui no final, pronto, aí eu já tenho todos os ângulos aqui, a posição e os valores dos ângulos, que estão corretos, porque é importante, tá? Quando vocês forem fazer o código, claro que testar com respostas que já conhecem, né? Então, aí você sabe que está funcionando, certo? Então, aqui, ó, teta 41 e teta 31. Então, esse aqui é o conjunto, não é? Lógico, porque eu usei a equação com aquele mesmo sinal, né? Antes da raiz, né? Então, no caso aí, para teta 31 e 41, eu usei o sinal negativo, certo? E para teta 32 e 42, eu usei o sinal positivo, tá ok? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a análise gráfica, os ângulos e a posição, né? As configurações, aberta e fechada. Ok? Obrigada.